Mas aí voltando à pergunta, as pessoas ficam se remoendo nessas perguntas, né. Como é que eu cheguei aqui? Por que comigo? Isso acontece comigo e tal. Quando a pergunta certa não deveria ser essa. A pergunta certa é: quem eu sou que me trouxe até aqui? Que comportamentos eu empreguei que me fizeram estar onde eu estou? Se eu estou suscetível às flutuações econômicas, quem eu sou que me trouxe até aqui e que me permitiu me tornar vulnerável? Mas, Jéssica, isso é difícil, eu sei. Isso é você despir na hora na frente do espelho e olhar quem tu é de verdade. E conseguir olhar com transparência e dizer assim: eu sou isso. Quem sou eu que me trouxe até aqui? E não é para ampliar a autocrítica, não, tá? Ah, mas então eu tenho que olhar para os meus defeitos. Não é para ampliar a autocrítica. É para que nós tenhamos consciência de que tem coisas que vão ser externas e que nós não temos que controlar. Mas aquilo que for interno, endógenas, eu preciso entender para que eu tenha pelo menos a chance de não ficar vulnerável ao contexto. Então eu preciso saber quem eu sou que me trouxe até aqui. Os meus acertos e os meus erros. Para que eu consiga compreender de forma consciente quais são as ações que eu preciso mudar. E aí entra a questão do planejamento, que é uma coisa dentro de finanças que é muito tratado também do ponto de vista prático, né? Realize planejamento, estabeleça quais são os seus valores, faça suas projeções, defina a condição otimista, pessimista e realista, e vá trabalhando em cima das ações que tu precisa empregar para alcançar esses resultados. Então nós temos tudo isso do ponto de vista de discussão de finanças tradicionais. Mas dentro de finanças comportamentais, o que nós temos que entender para além desses aspectos práticos é: existem características minhas como pessoa que vão me facilitar a construção de um planejamento e tem outras características que vão me afastar desse planejamento. Se eu não conseguir me conhecer, se eu não conseguir entender quem eu sou, se eu não entender os meus traços de personalidade, vai ficar muito difícil eu compreender se eu tenho uma dificuldade porque eu sou incompetente mesmo ou porque eu tenho uma característica que faz de mim uma pessoa menos predisposta a planejar. Por isso que é tão importante a pergunta: quem eu sou que me trouxe até aqui? E não por que eu tô nessa condição. Por que eu cheguei até aqui? Ou como que eu cheguei até aqui? É sobre ti. Como assim sobre mim, Jéssica? Bom, vamos pensar no conceito geral de planejamento, né? Que é eu construir uma estrutura base que me permita eu olhar para os meus recursos financeiros e entender quais são os comportamentos que eu tenho que empregar para alcançar determinados objetivos. Então, planejamento é isso. Eu vou definir um objetivo, vou fazer uma projeção e vou trabalhar para alcançá-lo. Óbvio que nós podemos falar do ponto de vista mais detalhado, né? De planejamento sob vários aspectos, né? Planejamento do fluxo de caixa, planejamento tributário, planejamento para aposentadoria, planejamento de investimentos, planejamento de proteção de risco, planejamento sucessório, patrimonial. Então, eu posso abordar esses 6 grandes tópicos de planejamento que existem dentro das finanças tradicionais. Só que o que faz uma pessoa ela ser predisposta a realizar todos esses planejamentos e o que faz outras pessoas terem um desafio muito grande de conseguir se manter consistente na realização desse planejamento? E aí uma das justificativas que nós estamos avançando muito na compreensão é justamente dos traços de personalidade, que quem a pessoa é, quais são as características dela, vão fazer com que ela tenha uma maior predisposição a agir na direção de um planejamento e outras com um maior desafio. E isso pode ser um dos fatores que possa estar, inclusive, te deixando mais vulnerável ao contexto. Tu tem um traço de personalidade que faz com que planejamento seja uma coisa mais desafiadora para ti, só que tu não sabe disso, tu nunca escutou falar sobre isso, tu nunca analisou sobre isso, e na realidade tu acha que tu é um incapaz. Por isso que eu digo que não é se olhar no espelho e se colocar diante dos seus erros e acertos, não é para se autocriticar, mas é para que tenha consciência, inclusive do motivo pelo qual aquilo ali é desafiador para ti.
Dando um exemplo muito claro, eu e o Gui, nós temos traços de personalidade muito diferentes, né? Eu tenho um traço de personalidade que é muito mais organizado, disciplinado, focado em metas, e o Gui é uma pessoa muito mais otimista, muito menos metódico nessas coisas de organização, de planejamento. Ele é menos controlador, eu sou extremamente controladora. Eu tenho mais oscilações emocionais, ele é mais estável emocionalmente. E aí é muito interessante que eu tenho uma predisposição natural a fazer planejamento. Para mim, assim, eu não consigo nem trabalhar durante uma semana se eu não sentar e souber quais são as tarefas da minha semana, quais são as prioridades, o que eu vou focar primeiro. Se der errado aqui, que eu não consigo dar término nessa atividade, o que eu vou abrir mão, que não é tão prioritário assim. Tá, tipo assim, todas as semanas eu inicio a semana com essa organização. Eu não consigo trabalhar se eu não tiver essa organização. O Gui não. O Gui, ele começa a semana, começa o dia, e aí assim, qual é a demanda? Ah, tem que fazer isso. Tá, eu vou lá e faço. Ah, agora o que tem que fazer? Tem que ir lá e fazer. Então, ele tem uma predisposição a planejar muito menor que a minha. E o que acontece, né? Para muitos casais, conflito. Ah, porque ele não faz isso, porque ele não se organiza, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou começa a gerar essas coisas. Um cede, digamos que eu cedesse, não fizesse mais planejamento. E eu dei o exemplo do meu planejamento de organização de trabalho, mas isso é com dinheiro também, né? E aí, digamos que eu ceda. Ah, o Guilherme não quer fazer planejamento, então também não vou fazer. Aí nós começamos a nos tornar vulnerável ao contexto. Aí o contexto começa a ficar ruim, a nossa vida começa a ficar ruim. Por quê? Porque nós não nos planejamos. Por quê? Diante do perfil de personalidade dele, que é menos focado em planejamento, o que também faz com que ele leve uma vida muito mais leve do que eu. Eu tenho uma tendência a criar problema onde não existe. Ele tem uma tendência de olhar as coisas muito mais otimistas. Mas se eu cedesse na questão do planejamento, provavelmente nós nos tornaríamos muito mais vulneráveis a contexto. E aí nós estaríamos olhando para o preço das coisas, pensando que há 10 anos atrás eu ia no direto do campo e pagava 80, e agora eu pago 140, 150, 120, depende um pouco, né? E aí eu poderia estar desesperada, porque agora dobrou o preço da feira. E não estou, por quê? Por causa que existiu o planejamento. Porque nós percebemos onde havia o desafio de personalidade dele, onde havia o meu desafio de personalidade, que é a oscilação emocional, o dele, que é o otimismo e falta de planejamento. Regulamos isso a ponto de que ele me ajuda muito na questão de regulação emocional, eu ajudo muito ele na questão de planejamento, e estruturamos uma vida financeira que nos permite ter segurança mesmo diante da instabilidade externa. Então percebe que não é que o Guilherme seja errado e eu seja certa, ou que eu seja errada e ele que seja o certo. Mas existem características. As pessoas, elas têm características. Traço de personalidade é uma característica. E essas características vão fazer com que tenha uma maior propensão ao planejamento e outras menor propensão ao planejamento. Se tu não reconhecer que existe essas disparidades em termos de perfis, o que vai acontecer é uma tendência de que você não planeje. Digamos que você tenha um perfil parecido com o Gui e não tenha uma esposa ou um marido que tenha um perfil mais organizado e que vocês consigam nivelar esses traços. Digamos que você seja extrovertido, que você seja aberto a novas experiências, que você tem aí essa estrutura, né? Aberto a novas experiências, às vezes não tem tanta relação com planejamento, mas principalmente extroversão. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, esses nomes. E aí, digamos que você não se planeje. O que vai passar na tua cabeça? Qual é a crença que vai passar na tua cabeça? Não adianta, nada que eu faça funciona para mim. Independente do esforço que eu empregue, não funciona para mim. Planejamento não serve para nada. Essa coisa de definir meta, fazer projeção, saber o que eu tenho que gastar, o que eu tenho que ganhar. Volta no episódio que saiu na terça-feira para que tu entenda um pouco mais sobre isso, que eu falei um pouco mais sobre isso. Mas isso tudo não adianta para mim.
Eu vou sempre estar suscetível ao contexto, eu vou sempre estar fragilizado financeiramente, e é isso aí, eu vou ser pobre o resto da vida. E eu vou depender do INSS, que eu nem sei se vai ter dinheiro para me pagar. Quantas pessoas você não escuta com esse discurso? E aí a grande questão é que esse discurso ele gera sofrimento, essa pessoa sofre com isso. Entende? Porque muitas vezes as pessoas escutam esses discursos e criticam o outro. Ah, mas faz alguma coisa da tua vida. Ah, mas arregaça as mangas. Sim. Só que aquela pessoa não vai conseguir fazer isso se ela não entender que uma das suas características principais é a extroversão, que faz com que ela queira sempre estar com um monte de gente, faz com que ela tenha sempre um otimismo muito grande em relação, só que por outro lado faz com que ela negligencie controle, gestão, planejamento. E aí esta negligência começa a gerar problemas. E aí, quando começa a gerar problemas, ela começa a gerar justificativas. Ah, mas é porque é a economia. Ah, mas é porque não funciona pra mim. Ah, mas eu já tentei de tudo e não dá certo. Ah, mas é porque eu vou morrer pobre mesmo. Ah, mas é porque nunca vou. Os preços sobem muito e não tem como viver com qualidade de vida desse jeito. Aí ela começa a olhar para outras coisas externas e gerar essas justificativas. E aí ela começa a sofrer, porque ela começa a ter a absoluta certeza de que, independente do que ela faça, nada vai mudar a vida dela. E aí, ela efetivamente vive mal. Então, uma pessoa que era otimista, que era feliz, que era isso, começa a viver mal. Ranzinza, reclamona, fica olhando e dizendo que nada funciona para ela. Significa que essa pessoa é incapaz? Não. Significa que essa pessoa tem um traço de personalidade, características que fazem com que ela tenha uma reação diante do ambiente que ela vive, pensamentos, motivações específicas da personalidade dela. Traço de personalidade é isso, é uma combinação, né, que vai mudar a forma com que tu reage ao mundo, que tu te relaciona com as pessoas, com que tu pensa. São as tuas características como pessoa, né? E essas características vão determinar as tuas ações também. Então não é que tu seja, caso tu tenha essas características, incapaz de fazer planejamento. É que existe um desafio na tua personalidade que não é tão suscetível a fazer isso. Mas, Jéssica, então como que eu resolvo? O primeiro passo é tu se conhecer. É realmente olhar no espelho e dizer assim, ó, bom, eu tenho essa personalidade. O que eu faço com essa personalidade? Eu sei que para mim vai ser mais desafiador. Sim, vai ser mais desafiador. Bom, então, um dos primeiros pontos é não querer fazer uma gestão extremamente minuciosa do meu dinheiro, anotar absolutamente tudo que eu ganho, fazer um controle absoluto, porque eu não vou conseguir ser persistente nesse controle absoluto. É uma pessoa naturalmente mais solta, é uma pessoa naturalmente mais espontânea, é uma pessoa naturalmente menos ficcionada em controle, né, montual. Então, assim, querer exigir esse extremo dessa pessoa é querer. É a receita do fracasso. Por isso que eu fico tão inquieta, né, com essas soluções que apresentam por aí, que são soluções mágicas que funcionam para todos. Siga esse passo a passo que a sua vida vai ser resolvida. Caramba, meu, se tu quiser seguir, se um extrovertido quiser seguir exatamente a mesma estrutura de um consciencioso, que é uma pessoa que tem naturalmente uma predisposição maior a se organizar, ser disciplinar e tal, não vai dar certo. E essa pessoa vai fortalecer uma crença de incapacidade. Mas não é que ela seja incapaz. É só porque não é aderente ao perfil dela. Entende? Então, assim, eu acho isso tão importante, porque isso fez com que a minha relação do Gui fosse muito melhor do que poderia ser, porque como nós temos traços de perfil. Ai, eu li bem rápido porque a Pituca tava vindo rápido pra cá e o vidro tá fechado. E já aconteceu dela. Ai, tá raspando, mimosinha. Já aconteceu dela bater a cara no vidro. Ai, me deu um aperto no coração. Eu pensei, meu Deus do céu, ela vai bater a cara no vidro de novo, tadinha. Quem nunca fez isso, né? Assim, de
o, os vidros aqui no escritório, as salas, né? A minha sala, do Matheus, a do Gui, a do escritório, elas são divisórias de vidro, tem cortina, mas a gente não fecha da porta. Só que não tem nada colado no vidro, tipo um plástico que mostre que é um vidro. E aí eu já dei de cara no vidro, o Gui já deu de cara no vidro e a Pituquinha obviamente já deu de cara no vidro. Você já deu de cara no vidro? Sabe, assim, o nariz parece que vai morrer. Assim, Pituquinha mimosa. Quem não sabe quem é Pituquinha é minha cachorra. Eu fico achando, né, às vezes as pessoas... Como a gente já tá em 168 episódios, eu acho que todo mundo conhece todo mundo aqui. Estão fazendo apresentações. Gui é meu marido, Pituca é a minha cachorra, de 11 anos. Hoje, né? Voltando. Agora até me perdi. Até me perdi no meu raciocínio. Mas voltando. Conhecer esses aspectos fez com que a minha relação com o Gui fosse muito melhor, porque nos permite equilibrar o que eu tenho de característica positiva com o que ele tem de característica positiva e fazer e tornar isso potencializador. Então, ele com a visão mais otimista, mais equilibrada, eu com mais essa coisa de organização, planejamento, nós somamos isso e nós fazemos uma dupla imbatível, eu brinco. Então, ajudou muito na nossa construção de estrutura financeira, porque se não fosse o otimismo e disponibilidade dele de fazer, de ir, de arriscar, nós nunca teríamos empreendido. Se não fosse a minha organização, os empreendimentos nunca teriam dado certo tanto quanto deram em termos de sustentabilidade, e aí nós estaríamos lá dependendo de uma linha de crédito do governo, e isso nunca se fez necessário. Nós sempre, tudo que a gente fez até hoje sempre foi com dinheiro próprio, e sempre com estrutura, com segurança e tal. Então, nós conseguimos somar esses dois perfis. E para quem não é casado e que não precisa fazer esse equilíbrio de perfis, né, para se entender mesmo e dizer assim, bom, talvez a forma com que eu tenha que fazer o meu planejamento seja diferente do que a maioria faz, porque eu tenho eu sou mais solto. E aí, diante disso, como é que eu posso me organizar? Então, eu julgo que é muito relevante esse processo de se conhecer. A tua pergunta, para ser menos suscetível ao contexto, não é o que aconteceu, qual é o contexto, como que eu cheguei até aqui, mas quem sou eu que me trouxe até aqui e o que eu preciso mudar para que eu não seja mais tão vulnerável ao contexto. Eu de verdade acho que isso são discussões interessantíssimas. Vou deixar aqui na descrição, como sempre, o artigo que eu usei para trazer esses dados, que eu não falei exatamente da descrição da pesquisa, mas a pesquisa faz toda uma análise com questionários para entender o quanto esses traços de personalidade impactam no maior ou menor planejamento financeiro, né?